Estamos no dia 11 de março do ano de 2017. Louvado seja o nome do Senhor. Fico feliz por voltar aqui na irmã Lúcia mais uma vez, né? Se é que eu não venho aqui. Uma vez que eu ministrei, eu preguei uma mensagem chamada Herança Divina, né? Sua filha ainda era solteira, né? Graças a Deus já é casada, graças a Deus. Que deve ser o esposo dela. Deus abençoe. Deus abençoe este lugar também, em nome de Jesus, né? E feliz em ver você. Irmãos, Epístola de Tito, Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11 até o 15. Abençoe Serra Dourada 3, né? Graças a Deus, está me colocando para ministrar depois de ficar tanto tempo parado. Tito 2, 11 ao 15. Diz assim a palavra de Deus. Tito 2, versículo de 11 ao 15. Diz assim: porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, e ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Fala isso, exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Aleluia. Irmãos, nós vamos falar sobre um tema interessante chamado salvação. A igreja repita, salvação. Salvação. As pessoas assistem filmes, as pessoas leem a Bíblia, mas muitas pessoas não sabem do que estão sendo salvos. Salvos. Do que? Salvos do quê? Quem é que vai me matar? Estou devendo a quem? Não é verdade? Na verdade é que a nossa dívida começou em Adão. Não é isso? Ele diz Romanos 5, versículo 12, diz que por um homem, ou por Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Não é isso? E aos Romanos 3 você vê que todos pecaram, verso 31, e destituídos foram da glória de Deus. Destituição é um verbo usado numa empresa. Quando, por exemplo, nosso irmão aqui é meu patrão, eu cometi um erro, ele me destitui, dependendo do que a empresa reza como estatuto. É igual um obreiro, ele cometeu um pecado digno de ser excluído ou disciplinado, ele perde as funções dele. Então, Adão e Eva eram funcionários e ministros de Deus. Então, eles, quando pecaram, foram destituídos. Dali, o pecado, ele atingiu um nível multiplicado. Vocês têm ideia? O homem que só mentia e se auto-justificava, agora mata o seu irmão, que é o caso de Caim. Agora o homem também tem relações sexuais com a prole de santo. Eles falam que é um anjo, né? Mas eu acredito que sejam homens, e nascem seres gigantes, que é fruto do pecado. Por causa do pecado você vê guerras, mortes, espada, e Deus vem andando pela história, mandando seus castigos e os seus flagelos. Então, alguém precisava pagar essa conta. Então, no livro, por exemplo, na época que Moisés foi chamado, Deus disse, para que o homem não morra, então vocês vão trazer um animal diante de Deus, vão colocar a mão sobre a cabeça dele, confessar o pecado, e ele vai morrer por você. Porque dependendo do crime, você precisa morrer. Dependendo do crime, você só vai preso. Mas dependendo do crime, meu filho, não tem jeito. Então Deus, ele enviou o seu filho para sofrer os nossos castigos. É daí que você não está sendo salvo do diabo, você está sendo salvo do próprio Deus. É o próprio Deus que é a ameaça contra você. É ele que vai te matar, tirar a sua vida. O demônio, ele é condenado juntamente com a humanidade perdida. Ele sabe que ele está condenado. Então ele quer levar o máximo de pessoas possível para o inferno. Então, o apóstolo Paulo, quando escreve a epístola de Tito, é uma das epístolas pessoais, bem como 1º e 2º Timóteo e Filemão,
Paulo escreve a Tito. Tito era um grego cooperador de Paulo, que foi determinado por Paulo como uma autoridade. Se você pega o capítulo 1 de Tito, você vai ver que ele disse assim, olha, no versículo 5, capítulo 1, versículo 5. Por essa causa te deixei em Creta, Paulo falando para Tito, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. O que Paulo está dizendo aqui? Vai para a Grécia, porque você é grego, para a ilha de Creta, e começa a pôr a igreja de Deus em ordem. E um dos assuntos que Paulo aborda nessa carta é falando sobre a salvação. Então, ele começa dizendo, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Agora, irmão, o que é salvação? O dicionário TLD ele define salvação como o ato do amor divino na forma de misericórdia para com a humanidade, através do sacrifício de Cristo, o qual é o resgate do reino das trevas para a luz. Não sei se vocês lembram que aos Hebreus diz que o Senhor nos transportou, não em Colossenses, do reino das trevas para o Filho do reino do seu amor. E tem uma outra passagem que diz para a sua maravilhosa luz. O que é o reino das trevas, irmão? Alguém vai pensar que é um inferno só. O reino das trevas é um reino de ignorância. O capítulo 3, o capítulo 4, por exemplo, de São Lucas, a gente estava falando hoje sobre a influência do diabo. O diabo, na verdade, ele não tem nada. Mas ele influencia homens que não servem a Deus. E influencia. Para você ter uma ideia, a estátua da liberdade é um símbolo iluminati do próprio diabo. Para você ter ideia, a estátua da liberdade é inspirada num deus chamado Prometeus, que conta a história grega, que roubou a chama da sabedoria de Zeus. Vocês não entendem um pouco sobre figura subliminar? Satanás está dizendo o seguinte: eu fui o primeiro a trazer as trevas a toda a criação, e vou mostrar essas trevas para toda a humanidade. Porque os demônios já estão corrompidos. Se você pega o livro de Satã, você vai ver que ele diz assim: se você quiser matar, mate. Você é o Deus da sua vida. Faça o que você quiser. Você tem direito de se divertir como e quando quiser. Fazer o que você quiser. Morrer quando e como você quiser. Não existe homem como Deus. Então, Satanás quer que você pense justamente isso. Porque ele sabe que essa natureza nossa é podre. Ela come demais, então ela contrai doença. Ela quer fumar, ela quer beber, ela quer prostituir, ela quer extravasar. Então, o diabo diz: viva sem limites e morra por causa disso. Toda pessoa que ele vive a vida regrada por limites, você olha a pele dele, ele tem uma pele bonita. Você vê a pessoa que malha na academia, ele vive uma vida cheia de limites. Você olha o corpo dele, é muito bonito. Você vê uma pessoa que vive por limites na vida dele, você não vê ele ultrapassar os limites financeiros dele. Quem sempre respeitou placas de trânsito e limites de trânsito, respeitando os limites de velocidade, você não vê ele bater o carro. Houve um congresso na Inglaterra que disse o seguinte: e se tirarmos, ficou concluído isso, se tirarmos os limites do homem, é um congresso psicológico, de psicólogos, psiquiatras, não tem nada a ver com religião. Ele disse que se o homem perder os seus limites, ele vira um monstro. Ele bate na cara de uma senhora como essa aí, xinga ela. Pensou? Uma criança dá um tapa na cara do idoso. Já pensou? Um governador, você chegar para conversar. Esse dia eu estava vendo um documentário, não, uma reportagem de uma moça dizendo que ela gosta de short. Se ela tivesse que ir para a igreja de short, ela iria de short. Agora, se eu fosse o rapaz que estava tentando convencer ela, eu dizia o seguinte: chega perto de um juiz de short. Um dia você é o réu. Chega diante dele de short para você ver o que ele vai fazer. Ele vai mandar você voltar. Se você for presidiária, ele vai adiar aquela sessão para outro dia. Mas na casa de Deus as pessoas acham que tem que vir de qualquer jeito, irmão. Entendeu? Então temos que pensar sobre isso. Olha só, irmão, característica da salvação, em primeiro lugar, ela tem um Salvador. E o Salvador é Jesus. Se você conversar com todas as religiões, todas elas têm um Deus, às vezes vários deuses, mas não tem um Salvador. Se você fala assim, quem é o Salvador do hinduísmo? Ele não tem. Ele tem 500 mil deuses. A cebola para ele é um Deus, o morcego é um Deus, mas não tem um Salvador. Eles não conseguem entender o que é um Salvador. Se você conversar com um povo muçulmano, eles têm um profeta.
alguém que trouxe a palavra de Alá, mas não, Maomé não é um salvador. Você conversar com um jainista, ele vai dizer que Mahavira é a luz que guia ele, mas nunca falou sobre assunto de salvação. Então o cristianismo é a única religião que tem um salvador. O que é que diz em Tito 3 e o versículo 6? Diz assim, que abundantemente ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então Jesus é o Salvador da igreja. A primeira característica da salvação é um Salvador. E temos um Salvador que é Jesus Cristo. Segunda característica dessa salvação é que é o mediador. Ou seja, alguém precisa ser uma ponte entre Deus e os homens. Os antigos faraós, eles eram chamados de miúrgo. Demiurgo no grego quer dizer, ele é o mediador. Por causa do faraó, os deuses derramam bênção, é isso que eles estavam dizendo. Mas nós sabemos que o único mediador entre Deus e os homens é o próprio Jesus. Jesus era o único que foi 100% homem, 100% Deus. Como homem, ele foi em tudo tentado. Né? Se diz Hebreus 4:15. Você acha que um Deus pode ser tentado? Não, hein? Se você botar um banquete na frente de Deus, você não está falando nada. Ele não come carne. Se você falar assim, Deus, tem uma mulher linda com as pernas de fora ali. Isso não quer dizer nada para Deus. Você não está tentando ele. Deus, eu tenho 100 milhões de dólares em ouro. Deus fala, aqui onde eu moro, no céu, o ouro só serve para ser pisado. Então ninguém tenta Deus com nada, irmão. Nada. Mas Jesus em carne, ele foi tentado. Ele sofreu, ele apanhou, como o irmão falou que foi crucificado, né? Com azorrague, que era um chicote de 12 tiras, não é verdade? 6 pontas com ossos de carneiro que batia e retalhava a carne dele, e 6 pontas com chumbo que bate e arranca a carne. Então Jesus, quando ele terminou de apanhar, ele deixou 2 litros de sangue derramado ali. Entendeu? Para falar da expiação para Israel. Então, irmãos, temos um Salvador, temos também um mediador. Gálatas 3:20, Paulo diz assim, porque não temos outro mediador, medianeiro, entre Deus e os homens. O nosso mediador é Cristo. Então Maria não é corredentora. Por quê? Porque redenção é comprar no mercado de escravos. Como é que se compra espiritualmente alguém? Morrendo por alguém. Se Maria não morreu, como é que ela é corredentora? Ah, mas ela botou Jesus no mundo. É igual você, irmão. Sua mãe pôs você no mundo. Mas se você se tornar um grande cantor, sua mãe quase não teve nada com isso. Foi você que correu atrás. Né? Sua mãe te colocou no mundo, amém. Ela fez 10%, 90% do que você é. Entendeu? Então você não tem que tirar toda a foto sua no álbum seu de música e colocar sua mãe. Não tem porquê, ué. Mesmo que ela não vai cantar com você no palco. Então Maria não é corredentora com Cristo. Os santos não são corredentores com Cristo. Nós temos apenas um mediador. É o que Paulo fala sobre isso. Outra coisa da salvação. Ela é a expressão mais áurea da graça. O que diz Efésios 2, versículo 8? Pela graça sois salvos. Então é pelo sangue de Cristo, pelo mérito de Cristo, pela obra de Cristo. Só que é o seguinte, um tempo atrás, Joel Bick, o grande pregador americano, ele prega pelo mundo. Ele disse assim que o sangue de Cristo é comparado a um apagador, apagou todos os seus pecados do quadro. Mas o que é que vai continuar sendo escrito ali na sua vida? Tem pessoa que pede perdão a Deus pelos pecados toda hora, mas ele nunca larga os pecados. Então os presbiterianos, eles têm uma mania de dizer que somos salvos apenas pela graça. E nós vamos ver que a graça apaga os pecados. Mas você também tem que entrar pela porta estreita. Ou seja, deve absorver a graça. Ou seja, o governo de Deus. Porque muita gente tenta expulsar demônio em nome de Jesus, o demônio não respeita ele. Porque você está usando um nome que é de outro. É como se eu falasse aqui, George Bush. Como se eu falasse aqui, Fidel Castro. No Brasil isso não quer dizer nada. Então, quem está no reino das trevas, clamar por sangue de Jesus, o demônio fala, você não tem poder para usar esse nome. Você não é sujeito às leis de Deus. Agora começa a obedecer às leis de Deus para ver se o diabo não sai. Aí sim, ele vai se afastar. Então, irmãos, essa salvação ela tem 3 características. Ela tem um salvador, um mediador e tem uma graça salvadora. Eu gostaria de ler também 1 Coríntios 1:4, depois os irmãos leem em casa. Paulo falando sobre essa graça poderosa.
Paulo nos dá uma visão profunda. Ele diz assim: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Então você não vê aqui Maria, você não vê aqui os santos. Então tem pessoas, irmão, que infelizmente ele foi mal instruído na religião dele, e ele acha que Maria seja corredentora de Cristo, e essas imagens falsas de Cristo, de Jesus, devem ser respeitadas. Nos 10 mandamentos a Bíblia diz: não terás outros deuses diante de mim. A expressão no hebraico é alpanai, que quer dizer, eu não quero ninguém na mesma medida, nem acima, nem abaixo de mim. Não quero. Então, é Deus como nosso Pai e Jesus como nosso Senhor. Então, a graça da salvação é isso. A expressão grega para graça, irmão, é muito forte. Uma delas, para vocês entenderem, é sozian, que quer dizer cura divina. Por exemplo, uma pessoa que é cega, normalmente é difícil ficar doente. Outra é sotera, que quer dizer, basicamente, sair, né? Salvação, você saiu das trevas e veio para o reino de Deus. Então, hoje, você deve seguir uma outra legislação. Agora, vamos ver o seguinte, irmão. Característica de quem é salvo. Vamos aprender no Epístola de Tito. Tito 2, versículo 12, diz assim: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. O que Paulo está falando aqui? No versículo 11 diz assim: porque a graça de Deus se ha manifestado trazendo salvação a todos os homens. Depois ele diz que ela nos ensina a renunciar à impiedade e os desejos mundanos. Irmãos, então olha só. A pessoa que diz estar em Cristo, ela é nova criatura. Em 2 Coríntios 5, 17. Diz que ela é nova criatura, ele mudou, os conceitos dele mudaram. Então, por exemplo, eu no passado, quando eu gostava de jogos violentos, é comum eu estar sempre conhecendo novos jogos, pesquisando, indo nos bares e aprendendo. Era comum, por exemplo, se eu gostasse de Kung Fu, por exemplo, que era uma arte marcial que eu gostava muito, conhecer novos golpes de arte marcial, né? Novos estilos de Kung Fu, novas misturas. Então, hoje eu como crente, isso não tem efeito em mim. Inventaram o Kung Fu agora misturado com Karatê, e daí, irmão? Isso não quer dizer nada, entendeu? Agora tem crente, irmão, que o mundo ainda consegue tentar ele com alguma coisa. Agora o Zezé de Camargo e Luciano fez uma música que você precisa ver, mostra, tá a história, irmão. E daí? O que trata essa música? De um amor proibido? Trata de um amor, às vezes, de um homem com homem? Fala da paixão, deixa eu dormir na sua casa. Prostituição, irmão. A Bíblia fala que Jesus não tem nada a ver com o pecado. E o diabo também diz o mesmo. Você pega Marcos capítulo 5, você vê que os demônios dizem assim: filho do Deus Altíssimo, que tenho eu contigo. O reino das trevas está dizendo: eu não tenho nada com a luz. Nada. Nada. Essas igrejas, irmão, de gays, essas igrejas mentirosas que tem por aí, isso tudo é reino das trevas. As pessoas aceitam Jesus, as pessoas falam em língua estranha, acontecem falsas curas. Isso não vem do Evangelho. Isso aí é o Evangelho de Satanás. Jesus, ele chama os fariseus do seu tempo, que era uma religião, irmão, sistematizada. Os rapidinhos, por exemplo, eram os fariseus. Eles eram compostos, por exemplo, por artesãos profissionais que seguiam a lei de Deus pela orientação de Esdras. No ano 167, eles passaram por uma grande perseguição. O helenismo quis extinguir o judaísmo. No ano 170 é oficializado o judaísmo na Palestina. E era um povo, irmão, que lutava a ferro e fogo para defender a lei de Moisés. Para você ter ideia, eles eram um povo que cria tanto em Deus que, por exemplo, o judeu é destro. Então, ele é fraco com a mão esquerda. Ele sempre colocava um tefilim ou uma filactéria, uma correia com 10 voltas, e colocava na mão esquerda dele. Ele diz assim: o Senhor me cinge de força. Eles jejuavam, eles davam um dízimo até de cebolinha verde, do coentro, do cominho. Era um povo extremamente religioso. Eles eram incapazes de cobiçar uma mulher na rua. Mas Jesus disse assim: vocês são sinagogas do diabo. Mateus 23, Jesus chama de serpentes. Você chama a pessoa de serpente, irmão, a pessoa não vale nada, né?
vocês são serpentes, ratos de víbora, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Igual hoje nós conversamos com o irmão assim, é uma pessoa muito franca, uma pessoa assim que Deus tem abençoado, mas ele coa um mosquito e engole um camelo. Então, a mudança de vida, ela não vem só pela sua roupa, a mudança de vida, ela vem por dentro, não é verdade? O que diz Romanos capítulo 6? Você pega Romanos capítulo 6, você vai ver que Paulo fala da morte espiritual para o pecado, ou seja, inatividade espiritual. Capítulo 6, versículo 19 a 22, Paulo diz assim: falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentaste os vossos membros para servir a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentais agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, olha só, o pecado, ele é rei, ele reina sobre a vida de quem não serve a Deus. E estáveis livres da justiça. E que o fruto que tinhais estão, então, das coisas que agora vos envergonhais. Porque o fim delas é a morte, ou seja, o trabalho do pecado traz a morte, não é isso? Mas agora, libertados do pecado, fostes feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, irmão, não basta eu só acreditar nas obras de Cristo, acreditar que Cristo morreu na cruz, se eu também não me esforço para ser servo de Cristo. Então, eu não posso viver em adultério, eu não posso viver mentindo, eu não posso viver na violência, eu não posso ficar inventando desculpa para não vir para a igreja. Então, nós temos que lutar, irmão. Eu estava ouvindo um pregador norte-americano falando esses dias sobre batalha espiritual. Batalha espiritual no seu espírito. Para você ter ideia, obra da carne, obra do espírito, essas expressões no grego, é a mesma coisa, é tudo que sai de dentro de você. Então você tem que pegar a carne, botar ela de joelho e falar, ó, eu estou sujeitando você à cruz de Cristo. Mas deixa eu pecar, não, você não pode. Porque, irmão, o pecado ele levanta resistência. Quando você começa a dormir sem orar, o pecado da preguiça começa a crescer. Então, todo dia você dorme sem orar. Então, daqui a pouco você vai ficar, e a resistência vai só aumentando. Daqui a pouco você não quer mais ler a Bíblia. Daqui a pouco você não está mais seguindo a lei de Deus. Daqui a pouco nem para a igreja você está indo. O principado que trabalha na área da preguiça são dois. Demônios de alta hierarquia, irmão. Astarote e Belfegor. Belfegor é um demônio que ele trava você espiritualmente. Você não consegue fazer nada para Deus, mas carnalmente, você fazer que todo preguiçoso ele é malandro. Ele sabe mentir, ele sabe enganar, ele sabe tomar o dinheiro dos outros. Vamos mostrar fala que os piores malandros estão na igreja, né? Então o que acontece? Vamos tomar cuidado, irmãos. Vamos ter mudança de vida. Segunda característica dessa salvação: vida frutífera. Você pega São João 15, versículo de 1 a 8. Você vai ver que Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Vocês são as varas, ou seja, sem Jesus ninguém consegue gerar frutos. É por isso que tem um monte de crente aí, irmão, que não aprende com o J. Neto, né? Ele diz assim: não tente sozinho, você não vai conseguir. Não vai. Então você tem que estar sempre com a mente ligada a Deus, sempre orando, sempre comentando o assunto do Senhor. E outra coisa, irmão, tendo uma fé viva, uma fé praticável. O grego para isso é fidúcia. O que é fidúcia? Ser uma pessoa que pratica o que prega. Tem pessoas, irmão, que tem a fé morta. Você fala com ele: fumar é pecado. Ele diz: eu sei. Beber é pecado. Ele diz: eu sei. Você pergunta a ele, ele fala: eu sei 20 vezes, mas ele não muda. Que a fé dele é uma fé morta. Entendeu? Então tem pessoas que também têm a fé emocional. Ele chora na igreja, dá dízimo, oferta, é patrocinador, mas não muda. Então tem que mudar. Então, para ter uma vida frutífera, você tem que fazer o quê? Estar ligado a Jesus. Ele diz assim no versículo 8: nisso é glorificado meu Pai, se vocês vão e dê fruto. Que é dar fruto, irmão? Aquele homem é ignorante, boca porca, nojento, adúltero. Você vê como esse homem mudou, cortou o cabelo, parece gente. Agora é um homem recuperado, entendeu? É isso que Deus quer. Vida frutífera. Mas o fruto, irmão, não é obra.
Obra, por exemplo, isso aqui é obra, fez uma igreja. Pregação, obra. Agora, fruto é coisa que o Espírito de Deus produz em você. O nosso espírito humano, ele é caído para o pecado, caído. Então o Espírito de Deus dentro de você estimula você a orar, estimula você a ler a Bíblia, às vezes não te deixa dormir para você interceder por alguém, te dá dons espirituais. Então isso é fruto, é algo produzido pelo Espírito Santo. Outra coisa, irmão, terceira parte dessa mensagem. Interesses. Você vê em Tito, versículos 5 e 6, diz assim, versículo 6. Aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Isso aqui, irmão, é para a pessoa que serve a Deus e que quer ter um ministério próspero. Porque o que atrasa o crescimento no reino de Deus é o nosso pecado. Se você pega Mateus 28, 20, você vê que Deus acrescentava almas todos os dias. Curas, milagres aconteciam naturalmente. Quando isso não está acontecendo, a gente tem que ver o que é que está atrapalhando. O que é que no nosso campo de interesse está atrapalhando Deus operar. Porque Deus, ele quer abençoar. Isaías 59, 1 e 2 diz que os olhos do Senhor não estão vendados para não ver a gente, não é isso? Outra coisa, seus ouvidos não estão tapados, a mão dele está estendida para nos abençoar. Só que os vossos pecados fazem separação. Então Deus, irmão, ele não pode atravessar dessa linha para o reino de lá. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas os interesses dele estão lá fora. Então é igual o avestruz. O avestruz está com o corpo aqui, ó, a cabeça. Lá em, o avestruz não, o avestruz está com o corpo lá de fora, a cabeça lá embaixo. Então tem crente, irmão, que o corpo dele está na igreja, a cabeça dele está lá nas coisas do inferno. Nas novelas, nas músicas mundanas, nos jogos violentos, nas coisas que não prestam. Então muda o seu interesse. Porque, irmão, é igual a mulher de Ló. Está com os pés, está indo de Sodoma e Gomorra, mas o coração está em Sodoma e Gomorra. O que acontece com um crente desse? Ele vai olhar para trás, sempre vai morrer espiritualmente. Enquanto a gente não tirar o coração das coisas do mundo, estaremos sempre voltando para trás. Então tem que mudar os interesses. Quarta coisa, o mundo não nos influencia. 1 São João, irmão, 5,4. João fala assim: esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Nossa fé é comparado a um escudo que resiste os dardos do diabo. O diabo vai te tentar naquilo que você sempre gostou. Se o seu pecado é gula, ele sempre vai tentar te tirar da santidade. Você está em jejum, vai chegar sempre alguém com tudo aquilo que você gosta. Se o seu pecado é prostituição, sempre vai ter prostituição. Se o seu pecado é a violência, vai ter sempre alguém te encarando assim, para você sair da graça e perder a sua reputação. Porque o crente, irmão, que serve a Deus, ele tem reputação. Claro, a pessoa sabe, não, aquele ali é crente, aquele ali é pregador, aquele ali vai pregar. Como é que eu sei que ele está tendo um caso com uma mulher casada? Como é que fica a vida desse pastor? Você não vai querer ouvir ele, você vai hostilizar ele, você vai tocar na sua porta, porque ele é um adúltero, não é verdade? Então, irmãos, temos que ter uma força para resistir isso. Jesus disse em São João 16:33, assim, olha, que para que eles tenham bom ânimo, olha, eu vos digo isso para que vocês tenham paz, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, o mundo, irmão, vai tentar nos influenciar com tudo, com modas, com prostituição, com tudo que você possa imaginar. Mas se você é transformado, o mundo não tem influência. Se você agora torce para o Vasco e deixou o Flamengo, não adianta falar do Flamengo. Você quer que o Flamengo perca, porque agora você torce para o Vasco, não é verdade? Então você, quando serve a Deus, irmão, o mundo pode revirar de cabeça para baixo. Você está em Cristo agora, amém? Outra coisa, irmão, quinta coisa, ele possui o caráter e a natureza de Cristo. Não é isso? Tito 1 e o verso 14. Essa é uma característica de quem é salvo, irmão. Não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. O que Paulo está falando aqui, irmãos? A Bíblia disse que Jesus nasceu, que Jesus morreu, que Jesus me salvou, então eu creio. Mas as pessoas, irmão, idiotas, fazem estudos fora da Bíblia, extra-bíblicos, para provar que Jesus nunca existiu.
E tem pessoas que acreditam. Tem pessoas que dizem que Jesus e Zeus era a mesma coisa. Sabia que o Superman, ele é inspirado em Jesus? Por isso que você vê em alguns filmes de Superman, eles chamarem ele de filho de El, que é El em hebraico, quer dizer Deus. Na verdade, o Superman é um nome falso de Jesus. Ele é um tipo de Jesus que veio à Terra para salvar a humanidade. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado. O mundo, ele não pode nos influenciar. E temos que ter o caráter de Cristo. Você vê em 2 Pedro 1, verso 4. Pedro, ele fala que nós somos participantes da natureza de Cristo. A natureza de Cristo, irmão, se você quiser ver a natureza dele, você vai ver, por exemplo, em Gálatas 5:22. Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. O mundo não quer isso, irmão. Para que o mundo quer ser manso? O mundo quer mandar, o mundo quer bater, quer espancar, quer comprar bomba. O mundo, ele não quer santificação, o mundo não quer casamento, o mundo quer prostituição. O mundo, irmão, tem valores, irmão, totalmente avesso de Deus. Agora, o que me irrita é que o mundo deixa isso muito claro, mas o crente passa por cima. Entendeu? Então, Cristo está dizendo, eu tenho valores que estão na lei de Deus. O diabo tem valores opostos à lei de Deus. Se Deus fala, não terás imagens de escultura perante mim, no mundo das trevas, o que mais tem são imagens de escultura. Se a Bíblia fala, não adulterarás, no mundo tem adultério até com animal. Se a Bíblia diz, não cobiçarás, o mundo morre de inveja, cobiçando. Então nós temos que ser diferentes do mundo, irmão. Nós temos que ser participantes da natureza de Cristo. E isso é uma grande evidência de quem realmente serve a Cristo. O que diz Filipenses 1:21? Porque morrer para mim é ganho e o viver é Cristo. Então eu vivo pelos valores de Cristo. Se eu olho para uma moça dessa aqui, eu não tenho que ficar olhando para as pernas dela, as partes íntimas dela, querendo cantar ela. Não. Eu tenho que ter a natureza de Deus. Mesmo que ela fosse uma lésbica, mesmo que ela fosse uma assassina, eu não tenho que olhar criticando a pessoa, julgando. Você tem que olhar para o olhar de misericórdia, tentando ganhar aquela pessoa para Deus. E Deus vai fazer um grande milagre. Uma última coisa, irmão, tem que ter certeza dessa salvação. Romanos 16 é conhecido. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é a salvação para todo aquele que nele crê. Vem cá, hoje pregar isso é fácil, mas no tempo de Paulo não era fácil. Por exemplo, os gregos diziam que Paulo era louco, e os judeus diziam que Paulo era escandaloso. Você está doido, cara, isso que você prega não dá para aceitar. Então tem crente, irmão, que tem vergonha de carregar a Bíblia. Ele tem vergonha de dizer que é crente onde trabalha, onde estuda, porque ele é um agente secreto de Jesus, irmão. Então é por isso que ele não tem certeza da salvação. Porque, irmão, se você tem certeza da salvação, você normalmente fala sobre a salvação, você prega sobre a salvação, você crê que se você orar, você vai curar alguém e pode ser curado. Você depende de Deus para tudo. Você fala, não, eu não vou ficar turbado, porque o mundo está em crise, que está tendo mosquito picando as pessoas. Não. Se o mosquito me picar, eu não vou ficar doente. Agora tem crente que ele não tem certeza. E o que tem de crente desesperado na fila aí para tomar a injeção não está escrito. Tem demais. Né? Você vai ver em 1 Coríntios 1:18, Paulo dizendo assim, porque pregamos a Cristo crucificado, que para os judeus é escândalo, para os judeus é loucura, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então Paulo está dizendo, irmãos, pregamos a Cristo e somos salvos. Ele é a nossa fonte de sabedoria. E ali nós vamos crescendo, irmão. É assim que temos que ser. Muita gente tem incerteza da sua salvação, porque na verdade ele vive pecando. E é por isso que muitos não vão para o céu. Porque a Bíblia diz que aquilo que não é por fé, não vem de Deus. Então quando você vê um crente que, quando ele passa por luta, ele não fica tranquilo, esperançoso, esse não é um crente salvo, esse é um crente atribulado, irmão. Ele é da 13ª tribo, a tribulação. Né? E tem a tribo de Judá, a tribo de Benjamim, e tem a tribulação. Então ele é dessa tribo aí. Então você vê em João 17:17, Jesus orando assim, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então temos, irmãos, e como salvos, sempre, em nome de Jesus, crê nessa salvação.
João 1 João 2, versículo 1 e 2, ele diz assim: filhinhos, ou criancinhas, um pastor falando, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado para Deus, para com Deus, que é Jesus Cristo, e ele é a propiciação dos vossos pecados. Então tem crente que quando ele peca, ele não ora pedindo perdão, ele se afasta da igreja, ele fala, não, eu não tenho vergonha na minha cara. Irmão, nós somos pecadores. Apesar de crermos em Cristo, nós podemos pecar, discutir, às vezes sai um palavrão da nossa boca, pode acontecer. Tem crente que às vezes ele sai do sério mesmo, a ponto de sentar um na cara do outro. João Calvino, ele dizia o seguinte: perto do homem mais cheio do Espírito Santo, dentro do homem. O homem mais perto de Deus, enquanto ele está nessa carne, ele tem combustível para explodir um inferno de maldade, irmão. Então não tira um crente da graça. Entendeu? Então enquanto você está nessa carne, você é tentado. Mas tenha certeza dessa salvação. Porque você é diferente dos demônios. Os demônios creem em Deus também, mas não serão salvos. Os ímpios creem em Deus, mas por não se sujeitar à lei de Deus, não serão salvos. Agora você, por andar na presença de Deus, você é salvo. Não diz serei. Diga com certeza, sou salvo em nome de Jesus. Então, irmão, qual é o efeito dessa salvação? O primeiro efeito, irmãos, é manifestado o amor divino. Romanos 5,8 diz o quê? Nisso conhecemos o amor de Deus, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, irmãos, Deus, quando olha para a humanidade, vê ela caída, destituída, decadente, escrava do diabo. Quando Jesus morre, o próprio Deus rompe a barreira, não é verdade? Então você agora, por ser salvo, o primeiro efeito é o amor de Deus. Deus te olha não como o filho pródigo que estava em outra terra, mas ele te vê como o filho que voltou aos braços do Pai. Então você não tem que viver como um ímpio vive. Se o ímpio vive como Nelson Ned no passado. Nelson Ned cantava música assim: se eu pudesse falar com Deus. Ele canta o que a natureza dele diz: eu não posso falar com Deus. Quem me dera falar com Deus? É isso que ele está dizendo. Eu estou longe, eu estou em Lodebar, eu estou esquecido de Deus. Mas Deus está dizendo: vem para cá que você vai conseguir falar. Então nós não somos como os ímpios, entendeu? Você é um pecador arrependido, você é uma pessoa debaixo da graça de Deus, e o amor de Deus é sobre a sua vida. Outra coisa, você se torna um filho de Deus. 1 São João 3,1 diz que você não é só nova criatura, você também é um filho de Deus, um herdeiro de Deus. Então tem crente, irmão, que ele se sente o verme do carrapato. Romanos 8,15 diz que o Espírito que habita em nós, ele clama: Abba, Pai, meu Pai. Se a senhora tem intimidade com o seu pai, a senhora tem que se sentir uma rebelde? Não, a senhora é filha de Deus. Então, temos, irmãos, que tirar esse peso que o diabo põe na nossa cabeça. Que nós somos pecadores, que nós somos, igual tem um tal de John Bunyan, um homem que há muito tempo atrás, ele ficou meses sem pedir uma bênção a Deus. Ficava só pedindo perdão pelos pecados. Irmão, se você confessou os seus pecados, se você creu que Jesus morreu na cruz, que o sangue dele te perdoa, você é perdoado. Então pare de ficar com aquele peso na cabeça, chorando. E tem gente, irmão, que dá até nojo. Uma vez eu vi um pregador que é conhecido aí pela internet, a vida dele é viver chorando, desesperado por causa dos pecados dele. Se você pediu perdão a Deus, se você é filho de Deus, o amor de Deus te socorre. E você é perdoado e você é um filho de Deus. Outra coisa, te torna um ministro do Evangelho. 1 Coríntios, irmão, 15:10. Olha o que Paulo fala para nós. Olha o que a graça, a salvação de Deus torna você. Porque às vezes você pensa que a graça de Deus é só para te tornar um membro de banco, mas não é não. A graça de Deus te torna alvo do amor de Deus, te torna filho de Deus e outra coisa, um ministro de Deus. 1 Coríntios 15:10 diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todos os apóstolos. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está conosco. Então, irmão, se você trabalha muito, se você sente de abrir um trabalho, de recuperar vidas, de ganhar almas, não vem de você. Isso vem da graça de Deus. Então, a graça de Deus, a salvação te torna um trabalhador, um ministro do Evangelho. O que é que diz em Efésios, no capítulo de número 4, verso 11?
E Jesus colocou na igreja membros de banco, né? Membros de cadeira, membros de sofá. Não, né? Ele colocou na igreja apóstolos, profetas, doutores, mestres. Ele colocou pessoas, irmão, para trabalhar. Então, se você serve a Deus, você é um ministro do Evangelho. Você não é uma pessoa salva apenas para ficar sentada nos bancos. Uma outra coisa, irmãos, ele capacita você para o ministério. E essa é a penúltima coisa, irmão. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. Olha só como a graça de Deus, irmão, ela é abundante, ela é grande, ela é poderosa. Olha só, 1 Coríntios 1, 7 diz assim: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. O que a Bíblia está falando aqui, irmão? Que todo crente salvo tem um dom. Tem pessoa que o dom dele é a operação de maravilhas. O dom de outro é a sabedoria, palavra de sabedoria. Outro é um cientista na palavra. Outro tem uma fé, irmão, que ele pode estar passando fome. Ele não se abala, irmão. Todo crente salvo tem um dom. Então Deus, ele, pela sua graça, diante da salvação, ele não te torna só um membro, ele não te torna um membro de banco, te torna um ministro capacitado do Evangelho. E a última coisa, irmão, você se torna um templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16 diz assim: vós sois o templo de Deus. E quem destruir esse templo, Deus o destruirá. Então, irmão, você pode ver que as maiores catástrofes do mundo acontecem em países muçulmanos, países comunistas, países que matam pessoas. Então, toda pessoa que fala de você está falando de uma propriedade de Deus, da casa de Deus, e você pode ter certeza, algo vai acontecer com essa pessoa. Amém? Essa pessoa, quando você pega Isaías 63, você vai ver que a glória dos povos é esmagada pelos pés de Jesus. O sangue que está ali, Isaías 63, não é de Jesus, não, é o sangue dos povos. Irmãos, está para estourar uma grande guerra no mundo. O mundo está sendo afetado por pestes, por fome. Outra coisa, eu li esse dia no Mensageiro da Paz, que a cada 6 minutos um cristão é assassinado. Chega a dar 90 mil assassinatos por ano. Eu peço a vocês que orem por uma missionária chamada Ásia Bibi, uma irmã que está há 7 anos dentro de uma cadeia. Você pensa bem, irmã, ela está há 7 anos sem ver seus netos, seus filhos. E outra coisa, vítima de calúnia, né? Então, irmãos, Deus, ele está trabalhando na terra, mas a gente passa por lutas também. Então, irmão, você é um templo do Espírito Santo. Para finalizar, Efésios 4,30 diz assim: não entristeçais o Espírito Santo, com os quais estáis selados. Irmão, você sela o quê? Normalmente uma carta, não é isso? Somos uma carta lida diante do povo. E o nosso selo é o Espírito Santo. Então não podemos entristecer o Espírito Santo, porque tem crente que ele entristece o Espírito Santo, com maus comentários, com fofoca, com intriga. E nós temos que parar com isso, irmão. Temos que parar. No verso 27, Paulo fala assim, de Efésios 4: não deis lugar ao diabo. Como é que é dar lugar ao diabo, irmão? É começar a entrar no caminho da carne. Temos que vigiar. Tiago 4:4, para finalizar, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir a quem? Ao diabo. Mas o crente resiste a Deus e sujeita ao diabo. Tem um monte de gente assim. Ele sujeita ao diabo e resiste a Deus. A palavra de Deus se arrepende, ele diz não. A palavra de Deus diz converte, ele diz não. Então ele está sujeitando ao diabo e resistindo a Deus. Então, irmãos, se quisermos ter certeza da nossa salvação, temos que nos afunilar na palavra, ser templo do Espírito Santo. E para finalizar em Tito 2, irmão, versículo 14, Paulo diz assim: que Deus veio salvar um povo seu. O povo de Deus é um povo santo, né? Zeloso. O que é zeloso, irmão? Eu reúno uma igreja que me dá raiva reunir lá, porque 7 horas os crentes estão tudo vendo novela. 7h30 é que eles vêm, quando a novela começa a acabar, eles ficam pensando na novela que está passando. Entendeu? Zeloso. Buscar dons espirituais. Irmão, quando a gente vê um crente, fala assim: pastor, como eu faço para ser batizado pelo Espírito Santo? Você não vê isso. Você fala: irmão, quando é que vai ser a campanha da prosperidade? Meu marido está desempregado, minha esposa está desempregada, meus filhos estão enfermos. É isso, a geração que a gente vive, não são de pessoas carnais. Só querem os bens de Deus e não o que Deus é.
Então Deus fala, um povo seu, zeloso e especial. O que é um povo especial, irmão? Hoje veio na nossa casa um irmão, o que eu gostei foi a sinceridade dele, mas ele não é especial. Ele é um irmão estressado, nervoso. E uma pessoa, irmão, que sempre, o nosso irmão Moacir ficou tão nervoso que ele chegou a sair de lá, porque o irmão Moacir não gosta de escândalo. Então o que eu falo com você? Tem pessoa, irmão, que ele não é especial. A palavra dele é uma palavra dura, uma palavra irritante. Tem pessoa que, quando ele vai falar, você fala, e lá vem bomba. Então não sabe ser especial. Entendeu? Não sabe ser coerente. Não sabe exortar no espírito, irmão. Ei, irmão, vigia. Então tem crente, irmão, que ele é difícil. É honesto, sim. Mas fala palavrão, mas faz tanta atrapalhada. Então Deus fala, um povo seu, especial, zeloso e de boas obras, irmão. Então tem crente, irmão, que infelizmente é difícil você elogiar um trabalho dele. Eu conheci um crente que ele era enrolado. A senhora dava esse trabalho para ele fazia pelas metades e a senhora já tinha pago o dinheiro todo. A senhora fala, e aí, irmão, você vai vir? Ah, irmão, agora não estou podendo. Quando ele atendia o telefone. Você sabe quem vinha fazer o trabalho para ele? Era o novo convertido da igreja dele. E o novo convertido, com o dinheiro do bolso dele, e aqui fazia todo o trabalho que o outro lá já tinha recebido. Então, irmão, por isso que ímpio fala assim, crente não vale nada. Irmão, essa raça de pessoas que você está vendo, eles são doidos. A Bíblia chama eles de cães. Eles são os primeiros, irmão, que vão inaugurar o lago de fogo. Você pode pegar em Apocalipse 22, 15. Eles são uma raça, irmão, que não são ímpios e também não são crentes. Eles são pior do que os ímpios. Eles difamam o evangelho usando roupa de crente, Bíblia de crente, mas não vivem. Aí o que os ímpios fazem? Para ser crente desse jeito. E o diabo batendo palma. Então, irmãos, um povo seu, um povo de Deus, zeloso, especial e de boas obras. Vamos influenciar o mundo, igual o irmão assim que se converteu uma vez, porque viu irmãos de uma certa igreja mostrar humildade, amor, e aquilo ali, irmão, que é o sal da terra. Às vezes você nem faz um apelo, a pessoa fala, eu quero me entregar para esse Deus que você é certo. Igual São Cipriano, se converteu porque ele tentou amarrar uma moça na macumba e não conseguiu. E o que acontece? Ele perguntou ao diabo, por que eu não consigo prender essa moça? E ele disse, porque o Deus que ela serve é mais forte do que o diabo. Então, irmãos, ele quebrou aquelas macumbas todas e falou, eu quero conhecer esse Deus. Só que o nosso Deus, irmão, não é conhecido só pela força, é conhecido pelo amor. E quando São Cipriano se converteu, até a Igreja Católica canonizou ele. Se transformou um homem de Deus, irmão. Dizem a história que ele curava enfermos, expulsava demônios. E outra coisa, no início da caminhada dele, a igreja não deixava ele nem varrer o chão. Tem pessoa que ele saiu do mundo, ele era um cantor lá fora, a pessoa já chama ele para o altar. O camarada lá era cantor do mundo, você já chama ele para o altar. Não, irmão, ele tem que ficar ali aprendendo a ser crente, para valorizar o cargo dele. Então, irmãos, um povo seu, zeloso, especial e de boas obras. Amém? Vamos pôr de pé agradecendo a Deus. Quantos foram edificados, digam amém. Amém. Aqueles que amam a palavra de Deus, visitem o canal do Reverendo César Augusto, que é Projeto Lâmpada de Deus. Nós estamos no Facebook, no YouTube.